Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro. A igreja celebra os 7 santos fundadores dos Servitas. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos se dirigiram para Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros ainda que és alguns dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E começou a ensinar-lhes, dizendo que o Filho do Homem deveria passar pelo sofrimento, deveria ser desprezado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, que deveria ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro tomou Jesus à parte e começou a censurá-lo. Jesus olhou para os discípulos, chamou Pedro e disse-lhes: afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens os pensamentos de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o evangelho que chega até mim e até você nesta manhã vem novamente com instruções muito significativas e muito importantes para a nossa caminhada com Jesus. Caminhamos na estrada com Jesus. E cada um de nós é convocado pelo Senhor a trilhar um caminho com Jesus. Alguns no sacerdócio, outros na vida religiosa consagrada, outros no matrimônio. Mas todos nós caminhamos com Jesus e é no caminho que Jesus nos fará esta pergunta. É no caminho que Ele vai se dirigir a você e vai se dirigir a mim e vai perguntar a cada dia que nascer: o que é que vocês ouvem dizer que é o Filho do Homem e quem também sou eu para você? Essa resposta, ela vai recebendo significados totalmente diferentes em cada quilometragem do nosso caminho. Jesus não faz essa pergunta no início do caminho. Jesus faz essa pergunta no caminho, quando nós estamos caminhando, porque nós só conhecemos uma pessoa quando nós convivemos com ela. Como diz os antigos, quando nós comemos uma saca de sal com ela. Quer dizer, é no dia a dia, no convívio, na caminhada da vida. É aí que nós vamos descobrindo quem é a pessoa. E iremos procurar conhecer alguém durante a vida inteira. Imagine então o mistério de Jesus de Nazaré. A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos no meio do caminho é: o que vocês ouvem falar? Porque nós ouvimos falar tanta coisa sobre Jesus. Ouvimos falar que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ouvimos falar que Ele é o Salvador. Ouvimos falar que Ele é o Filho de Deus. Ouvimos falar que Ele é Deus. Ouvimos tantas informações sobre Ele, ouvimos falar que Ele é um revolucionário, ouvimos falar que Ele é um fundador de religião. Quer dizer, todas essas coisas nós ouvimos falar. Mas Jesus vai nos ensinar que a fé cristã não é do eu ouvir falar, mas é do eu encontrei, eu experimentei, foi manifestado a mim. Ao teólogo Paulo, profundamente intelectual e profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras e das tradições, ele vai dizer: o que eu sei de Jesus não veio pelo sangue e nem pela letra, mas foi Ele que se revelou, foi Ele que se manifestou. Após então os discípulos responderem quais são as impressões que eles têm de fora de Jesus, agora Jesus pergunta: e a vocês? Quem sou eu para vocês? Pedro vai dizer: tu és o Cristo. E Jesus, em determinado evangelho, vai dizer: feliz és tu, Simão, porque não fora revelado a você isso pela letra e nem pelo sangue, mas foi o Pai que revelou. É no caminho que o Pai vai nos revelando.
É no caminho que nós vamos progredindo a nossa consciência sobre o mistério de Jesus de Nazaré. É no caminho que vai se fazendo o nosso seguimento, mas também é no caminho que nós vamos nos pervertendo. É no caminho que nós vamos nos desviando. E é no caminho que Jesus também vai dirigir essa palavra para nós, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço. Você é para mim divisão. Afasta-te de mim porque você não tem o pensamento de Deus. Às vezes podemos estar caminhando atrás de Jesus sem termos o pensamento de Deus. E quando nós não temos o pensamento de Deus, então nós vamos ser pedra de tropeço para Jesus. Nós vamos ser pedra de tropeço para o Evangelho. Nós vamos manchar o Evangelho, nós vamos manchar a igreja, porque é no caminho que nós vamos progredindo na nossa consciência. E é no caminho que nós vamos consolidando também o nosso seguimento a Jesus. Uma coisa é o início do caminho. Outra coisa é o percorrer entre o início e o final. E como diz Jesus, só será salvo quem perseverar até o fim. Que o seu caminho, que o meu caminho sejam abençoados pelo Senhor e que nenhum de nós venhamos ser pedras de tropeço para Jesus de Nazaré. Logo mais às 20 horas, nós teremos o nosso grupo de oração presencial aqui em nossa Igreja Matriz. Na comunidade Nossa Senhora do Rosário do Cremeri, teremos adoração ao Santíssimo. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e também às 19 horas, as mães que oram pelos filhos. E não vamos nos esquecer dos alimentos para os nossos pobres. Ao fazer as suas compras, compre um pouco a mais e traga para nós, a fim de que nós possamos assistir os necessitados. Inclusive, em decorrência das chuvas desse dia 15, talvez nós tenhamos que ajudar ainda mais os nossos irmãos e irmãs. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E aos nossos irmãos servitas, feliz dia dos seus fundadores, paz e bem.